Então, nós estamos estudando o livro de Tiago e nós estamos vendo como transformar as provas que nós enfrentamos no nosso dia a dia em vitórias. Como transformar as provações em triunfo, né? E nós vimos que a igreja, depois que ela se espalhou, né, depois de Atos 8, ela enfrentou duras provações, ela estava sentada ao pecado, ela estava vivendo de uma forma mundana, os ricos, infelizmente, estavam oprimindo, né, e roubando os pobres, havia uma vida mundana dentro da igreja e os membros estavam se mordendo e devorando-se, ou seja, havia muita briga dentro da igreja. E aí, o Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, desafia a igreja a fazer 3 coisas básicas, né? Primeiro, controlar a língua. Depois ele falou sobre o cuidado que nós devemos ter com os necessitados. E ele também falou da pureza pessoal, ou seja, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E aí nós vimos por que Tiago, irmão de Jesus Cristo, se tornou uma pessoa influente dentro da comunidade cristã no primeiro século. E ele descreve aqui a sua pessoa como escravo de Deus e escravo de Jesus Cristo. Ele entendeu que se ele desenvolvesse um espírito de humildade, de obediência e de amor a Deus, ele conseguiria servir, né, seus irmãos com grande alegria, e foi isso que realmente levou Tiago a uma posição de destaque dentro da igreja. Se você quer ser uma pessoa influente na igreja, não tem problema, só que você passa pelo serviço de servidão, né? Serviço de servidão, você vai servir todo mundo, em toda e qualquer situação, você é o primeiro a chegar para fazer as tarefas, lavando os pés dos santos, socorrendo os necessitados, visitando os enfermos, cuidando, né, para não se contaminar com esse mundo tenebroso. Por causa da postura de Tiago, no ano 62 depois de Cristo, ele é apedrejado pelo Sinédrio. O sacerdote da época, o sumo sacerdote da época era Ananos. Ele era um aristocrata, um burocrata, assumindo a função de sumo sacerdote, e ele era um dos ricos que oprimia os pobres, e ele então chama Tiago e ele é apedrejado. Então, um escravo demonstra obediência completa, uma humildade absoluta e uma lealdade inabalável ao seu Senhor, que é Cristo, né? E quando nós vimos, na semana passada, nós vimos que, apesar de sermos um povo especial, porque somos a família de Deus, nós não estamos isentos de aflições, nós não estamos isentos de passar por problemas ou dificuldades, né? E que as provas que muitas vezes caem sobre nós é para nos levar de volta ao propósito de Deus. Por exemplo, Deus quer que nós visitemos os doentes. A igreja parou de visitar os doentes. Eu não estou falando de pandemia não, estou falando em época normal, né? Eu sei que hoje há restrição à visita aos hospitais, eu sei disso, mas sem essa restrição, quando não havia essa restrição, é como se houvesse, porque a igreja não visitava os enfermos, né? Vai passar a restrição e a igreja vai continuar não visitando os doentes. Então, é necessário que Deus permita que alguns de nós fiquem doentes. Para quê? Para que a igreja volte a visitar os doentes, cumprindo assim o propósito de
às vezes vai ser necessário que Deus permita que alguns de nós fiquem doentes e vá para o hospital para pregar o evangelho ao médico, à enfermeira. Está vendo? Então, quando você vive nas regiões celestiais, como é nosso dever viver, nós não submetemos às circunstâncias ou às emoções ou às pessoas deste mundo. Nós estamos sujeitos ao Pai. E nós vemos aquele mal que nos parece, né, mal, e nós o convertemos em bem para cumprir o propósito de Deus. Está vendo? Então, nós também temos mandato do Senhor para visitar os presídios e levar o evangelho aos presos. Aí nós não temos ido. Então, talvez você vai ser acusado falsamente, uma prova, e vai preso. Aí, em vez de você ficar revoltado, você vai louvar a Deus dizendo: glória a Deus, eu fui acusado falsamente, e eu estou preso para pregar o evangelho. Isso que é viver nas regiões celestiais, né? Você, apesar de fazer parte deste mundo, você não vive como os que aqui vivem, como se a felicidade fosse a única razão, né, da existência do homem, que o prazer fosse a única coisa que o homem deve almejar. Não. O homem que teme a Deus, a mulher que teme a Deus, deve almejar, honrar o seu Senhor em toda e qualquer situação, pregando o evangelho, vivendo o evangelho, ajudando as pessoas, mesmo quando eu não tenho nada para dar às pessoas. Eu tenho meus olhos para olhar nos olhos dela, eu tenho a minha boca para falar algo com ela, eu tenho meu tempo para dispensar a ela, eu tenho algo. Está vendo? Agora, se eu tenho recursos, ainda assim eu vou matar a sua fome, eu vou cobrir o nu com roupas, né? Porque eu tenho recursos, eu tenho condições, né? Ou eu vou falar do problema com alguém e vou agarinhar recursos para suprir a necessidade daquela pessoa. Então, lembre que os irmãos que recebem essa carta estão sendo perseguidos, dispersos pela terra, mesmo sendo cidadãos do céu, saqueados, roubados, oprimidos pelo rico, mesmo sendo libertos. Eles são libertos, mas eles estão vivendo opressão por parte dos ricos. Foi nesse ambiente, né, que levou Tiago, irmão de Jesus, a escrever esta carta, que é uma carta muito bonita. Agora, de onde procede as tentações? Porque prova é uma coisa, prova é Deus que dá, Ele que aplica a prova, e Ele espera que você tire a nota 10, que você seja aprovado. Mas eu posso pegar uma prova e transformá-la numa tentação, por causa da minha perspectiva errada sobre Deus. Por exemplo, eu posso pegar uma doença, que é uma prova, e eu posso transformá-la numa tentação, questionando o cuidado de Deus sobre a minha vida, duvidando do amor de Deus na minha vida, questionando a presença de Deus no meu mundo. Eu pego uma prova e transformo ela em tentação, duvidando do amor de Deus. Irmãos, Deus é bom. Ponto. Não importa as dificuldades, as circunstâncias e os problemas que você esteja enfrentando, ou eu, Deus é sempre bom. Só que quando você tem uma visão distorcida de Deus, errada de Deus, né, você vai ver Deus mal. Você vai dizer: por que Deus deixa uma criancinha sofrer?
Deus é mau. Não, Deus não deixa uma criança sofrer. Quem impõe sofrimento sobre uma criança? Um homem mau, que violenta ela sexualmente, por exemplo. Quem impõe o sofrimento sobre uma criança? Um médico, né, que quando ele devia estar lá na sala de aula estudando, ele está lá nos barzinhos em frente às faculdades, tomando timbuca e iludindo as jovens para ir para a cama com elas. Aí eles formam em medicina. Ele vai e aplica uma medicação errada para uma criança. Aí por causa daquela medicação, a criança tem um transtorno, né? Aquele remédio incha o cérebro dela, ela tem cefaleia. Se não vir um médico bom e diminuir o inchaço do cérebro daquela criança, ela morre. Quem matou aquela criança? O mau médico. Foi Deus, não. Tanto é que Deus já determinou que por meio de Jesus Cristo, Ele vai punir todo o mal deste mundo. Mas enquanto esse dia não chega, nós devemos ser muito responsáveis com as pessoas que Deus nos confiou, né? Não vai no primeiro médico e vai fazendo qualquer procedimento com seu filho, visita o segundo, visita o terceiro, busca, né, uma referência, né? Quantas moças estão morrendo aí querendo ficar bonita? Aí faz lá uma cirurgia, eu não estou contra não, você quer fazer uma cirurgia, mas certifique que aquela clínica, né, de estética é autorizada pelo Conselho de Saúde, se aquele médico é realmente autorizado aí pelo o Conselho da Saúde, pelo Ministério, né, eu não sei como é que fala. Não, aí vai lá em fundo de quintal para fazer uma lipoaspiração e morre. Para pôr uma prótese no seio e morre. Quem que matou essa pessoa? A vaidade dela, né? Mais o médico inapto. O que Deus tem com isso? O irmão está perguntando, então é errado afirmar que tudo acontece com a permissão de Deus. É erradíssimo. Tem um monte de coisa acontecendo sem a permissão de Deus. Sem a vontade de Deus. O pecado, Deus permite o pecado? As pessoas não estão pecando? Deus permite o mal? O mal não está acontecendo? Então, é erradíssimo. Aí a pessoa, para justificar, vou ampliar seu conhecimento, a sua informação, ela diz, mas não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. É verdade. Mas por que a floresta amazônica está sendo desmatada? Ganância dos homens. Então tem um monte de árvore sendo derrubada, que não é a vontade de Deus, mas está caindo. Se a gente fala que Deus permite tudo, nós estamos dizendo que Deus permite o mal. E Tiago vai nos corrigir sobre isso. Ele vai falar que Deus não tenta. Se Ele permite tudo, então Ele tenta. Então, Tiago vai nos corrigir. Deus não tenta. Não diga que Deus tenta, porque Deus não pode ser tentado e Ele não tenta ninguém. Então, é essa visão distorcida de Deus que leva as pessoas a pegar uma prova e transformá-la em tentação. E de onde procedem as tentações, então? Primeiro, da humanidade caída, né? Nós vivemos num mundo onde existe o mal, onde existe pragas, onde existe peste, onde existe doenças, né? Tudo por culpa do pecado, né? Antes do pecado não havia praga, não havia animais comendo outros animais, não havia, nem o homem comia animais, né? Mas por causa do pecado,
Você vê lá os animais se devorando, se matando, né? A terra caiu numa convulsão, né? E ela está estremecida e tremendo, aguardando a revelação dos filhos de Deus, quando ela mesma, a criação, será redimida do cativeiro. Foi o apóstolo Paulo que falou isso lá no livro dos Romanos. Então, segundo, a pecaminosidade, né? Você já viu o mal que a língua faz? Você já viu o mal que a língua está fazendo com a nossa economia? Basta alguém dizer alguma coisa dentro do grupo chamado autoridade, ele fala uma coisa, os preços se elevam, o dólar sobe, o combustível sobe. Língua. Só que quando tudo isso sobe, quantos estão morrendo de fome? Ah, Deus está permitindo. Não. Se aquele homem não tivesse falado isso, não tinha acontecido isso. Você já viu o mal que a língua faz a uma nação? Nós temos visto, né, o mal que o Brasil tem passado por causa da língua do nosso presidente. Não estou aqui a favor ou contra ele, estou falando o mal que causa quando ele fala algo. Meu dever é orar por ele. Mas o ponto é que quando ele fala, cria problema. Aí você fala que Deus está permitindo isso? Claro que não, né, irmão? Quantos governadores, né, está sendo investigado aí, né, por causa do respirador, né, que era para salvar vidas da Covid-19, mas eles desviaram verbas, criaram hospitais fantasmas que nem usados foram, né? Aqui mesmo em Belo Horizonte, ali foi criado um, e por causa de falcatrua nem usado foi. Então, nós vivemos num mundo onde as pessoas são más, e elas destroem vidas pela língua, pelas atitudes, né? É ou não é? Aí nós estamos falando que é Deus, né? Às vezes, como exemplo, só exemplo, o pai de uma criança de 5 anos morre de câncer. Aí a mãe, para consolar a criança, fala assim, né? Não, Deus sabe o que faz. E você não sabe o que fala, né? Não é melhor ser honesto com a criança e dizer, olha, nós vivemos num mundo de doenças, de morte, por causa do pecado. E seu pai morreu por causa de uma doença chamada câncer. Parece que as células vão desenvolvendo, as células cancerígenas, e ela vai atacando as células boas do corpo. Foi por isso que seu pai morreu. Só que nós somos cristãos, e nós nos consolamos no fato que Deus vai ressuscitar os mortos. E nós vamos encontrar de novo com seu Pai na ressurreição dos justos. Não é melhor ensinar a verdade? Mas nós temos preguiça de estudar a Bíblia, quanto mais de falar a verdade das Escrituras. Paulo, o apóstolo, vai dizer aos irmãos em Tessalônica que nós devemos nos consolar uns aos outros e não perder a esperança diante da morte, como os pagãos fazem, dizendo que haverá a ressurreição dos mortos. Ou, pior ainda, nós dizemos para uma criança de 5 anos, não, eu não digo, mas estou falando de modo geral, né? Aplicando figuradamente a mim, aí você entende, né? Nós dizemos, Deus levou seu pai para o céu. Aí a criança fala assim, mas Deus não precisa do meu pai, não. Ele tem tudo, ele pode tudo. Mas eu preciso do meu pai. Essa criança vai ter uma imagem ruim de Deus. Aí nós estamos criando uma imagem errada de Deus.
Aí as crianças estão crescendo com uma imagem errada. Como aquele servo que recebeu um denário. Quando você fala, puxa, ele recebeu um denário. Gente, era muito dinheiro, viu? Uma mina, né? Eu não lembro mais se é denário ou se é mina. Era muito dinheiro para aquela época. E segundo a capacidade que ele tinha para gerenciar aqueles recursos. Talvez Deus não te dá mais dinheiro porque você não tem condições de gerenciar. Ele te dá pouco porque você está gerenciando mal pouco. Gastando com o que não é pão, gastando com o que não é para o bem da família, gastando egoisticamente. Então, gente, nós vivemos num mundo amaldiçoado e você vai esperar justiça nesse mundo? Só se você for louco. Deus é justo. O mundo é injusto. Não espera justiça, não. Né? Porque você vai frustrar. Aí você vai colocar nas costas de Deus. Ah, por que Deus está deixando isso acontecer comigo? Não foi Deus que te colocou nessa situação. Ou foi suas escolhas, ou foi suas decisões, ou foi você permitir que escolhas de outros, ou decisões de outros, te afetassem, as emoções de outros te afetassem. Em vez de você estar nas regiões celestiais em Cristo, você está nas regiões terrenas. Em vez de você ter uma visão de uma águia, uma visão mais ampla, você tem uma visão de uma galinha que só olha para baixo e cisca para trás. Fazer o quê? A decisão é sua, minha. Né? Então, outro problema é que pelo fato de sermos cristãos, não é problema. Por que nós, né? Por que nós somos tentados, né? A vida cristã nos expõe a maiores dificuldades. O jovem cristão, ele tem um jugo de se guardar puro sexualmente diante de Deus, para sua futura esposa, para o seu futuro marido. O moço não cristão, como se diz aí na língua vulgar, ele sai com uma hoje, com outra amanhã, não é? Mas o jovem cristão não. Ele tem um jugo, é um fardo, é um peso. Né? Mas nós velhos também. Seria mais fácil nos entregar aos prazeres. Estou falando de mais fácil. Muito mais fácil mentir. Agora, sendo discípulos de Cristo, né, nós nos guardamos, nós falamos a verdade, mesmo com dano próprio. Se eu tenho que sofrer algo, eu sofro. Né? Se eu tenho que perder meu emprego por ser honesto, por falar a verdade, eu vou perder. E talvez ao perder o meu emprego, eu vou passar fome. Qual que é o problema? Jesus passou. Eu sou melhor do que Jesus? Os apóstolos passaram. A igreja do primeiro século passaram. Eu sou melhor do que a igreja do primeiro século? Né? Então, essa mentalidade aí, né, da prosperidade, que você dá um fusquinha a Deus para ganhar uma BMW, isso é falso. Mas o povo gosta de viver em enganar. Então, é responsabilidade da própria pessoa, né? Tem falsos pastores? Tem, mas tem falsas ovelhas, que gostam de ser enganado, né? Então, e por que nós somos provados? Nós somos provados para a glória de Deus. Lembra que Jesus falou lá daquele moço que nasceu cego? E os discípulos estavam perguntando, lá em João 9, quem pecou? Este ou seus pais? Jesus falou, nem este, nem seus pais. Ele nasceu cego para que, ao fazermos a obra de Deus, ele será abençoado e Deus glorificado. Então, por que tem pobres no mundo? Para a glória de Deus. Se nós que temos recursos, fizermos as obras de Deus. Se nós não fizermos as obras de Deus,
os pobres vão continuar morrendo de fome. Mas se nós fizermos as obras de Deus, os pobres terão que comer. É o que João 9 diz, né? Ele nasceu para que nós, ao fazermos as obras de Deus, ele seja curado e Deus glorificado. Então nós temos que fazer as obras de Deus, né? Então, isso tudo foi já visto na aula anterior, eu só te dei um resumo para a gente ir para o verso 5 de Tiago 1 ao 12. E aqui nós vamos aprender como lidar, então, com as provações, tá bom? Como nós vamos lidar com a provação? Primeiro, tendo uma visão de Deus correta. Deus é bom. Não importa o que eu passo com a minha família, com meus filhos, Deus é bom. Deus se faz presente. Deus transforma o mal em bem. Esse mal que sobreveio, Deus pega ele e transforma em bem. Mas se eu deixar, né? Porque se eu dar glória a Deus, né? Ele transforma o mal em bem. Enquanto eu não aprender essa lição, ele vai deixando, né? Prova é prova. Vamos lá. Então, verso 5 ao 12 vai nos orientar a como lidar com as provações de uma forma sábia, de uma forma prudente. Olha o que ele diz. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe improspera e ser-lhe-á concedida. Então, se você está numa prova, né? Sua criança de 1 ano foi diagnosticada com tumor e ela está internada no hospital. Você está passando por uma prova, né? Porque você vive num mundo pecaminoso, você vive num mundo amaldiçoado, você é cristã. Talvez Deus está precisando de alguém para pregar a palavra dele lá no hospital, e você foi escolhido. Pronto. Como os apóstolos foram escolhidos para o martírio. Eles não foram escolhidos? Todos eles morreram de morte matada, né? Não de morte natural. Então, o que você vai pedir a Deus? Sabedoria. Mas o que é sabedoria? É querer entender o que está acontecendo? Não, não é. Sabedoria, primeira coisa, é você ser puro ou pura diante de Deus. É ter um coração puro diante daquela situação que você está vivendo. Segunda coisa, é ser tratável. Você vai tratar o médico bem, você vai tratar a enfermeira bem, você vai tratar sua filha bem. Você vai se tratar bem. Eu conheço pessoas que ficam se responsabilizando por algo que não é responsabilidade deles. Se culpando, achando que não foi uma boa mãe, achando que Deus está punindo, e assim por diante. Tratável, amigável, plena de compaixão. Você vai sentir a dor da sua filha. Você vai orar por ela. Mas você vai orar para que a vontade de Deus seja feita na terra e não a sua vontade feita lá no céu. Não é isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? A sua vontade é que sua filha seja curada. A vontade de Deus é que sua filha permaneça doente para que o Evangelho de Cristo seja pregado. Que você dê um bom exemplo diante da sua família, que está todo mundo desesperado e você está em paz. Você sabe que se a sua filha morrer, na verdade ela não morreu, ela passou da morte para a vida. Agora está na hora do Evangelho se fazer parte da sua vida. Nisso que os cristãos se consolam. Porque crianças vão morrer, irmãos. Velhos morrem, crianças morrem. Velhos adoecem, crianças adoecem.
Jovens adoecem. É para depender de Deus. Qual que é a receita de Deus? Você está doente, o que faz? Vai para a Unimed, né? Você tem convênio. Vai para o Mater Dei, você tem dinheiro para pagar. Você vai para o médico particular, você tem dinheiro. Essa é a receita de Deus? Chama os anciãos da igreja e ore. Mas meu irmão, minha criança está doente, é 3 da madrugada. Chama os anciãos da igreja e ore. Depois, provavelmente o ancião da igreja tem carro, ele pega você, seu filho, sua filha e vai para o médico. Mas Deus mandou chamar os anciãos da igreja primeiro. Só que a gente não faz isso não, vamos ser honestos. A gente tem Golden Cross, né? Unimed, Madre Teresa, temos dinheiro, pagamos plano particular. Então vai. Fica lá um bom tempo. O problema é que ele não obedece às Escrituras. E se eu não obedeço às Escrituras, eu estou por minha? Pronto. São poucos os pais que chamam os anciãos da igreja para orar quando os filhos estão doentes. Não precisa, né? Eles têm os médicos. Não precisa de Deus. Fazer o quê, irmão? E é o Tiago que fala isso, é interessante, hein? Então, peça sabedoria a Deus, né? Que Ele dá liberalmente. Mas aí no verso 6, ele fala o seguinte: peça com fé. Não duvide. Então, se eu peço a Deus algo, e eu estou pedindo com fé, quais são as minhas ações? Ela corresponde à minha fé. Senhor, acabei de descobrir que meu filho, minha filha está com esse problema de saúde. Então, como que eu ajo? O Senhor mandou eu chamar os anciãos da igreja para orar pelo meu filho. Então, é isso que eu vou fazer. Pega o telefone, liga. Ele não atende não, vou na casa dele. Ele não está lá não, vou esperar ele. Mas eu vou fazer a sua vontade, Senhor. Depois eu vou buscar um tratamento médico. O Senhor também deixou os médicos para o nosso bem, então depois. Mas primeiro eu vou fazer a sua vontade. Aí a turma já desespera. Já questiona o cuidado de Deus, já questiona o amor de Deus, já questiona a bondade de Deus, já fala, por que está acontecendo comigo, como se eu fosse o único a descobrir que meu filho está com uma doença crônica, grave. Não, irmãos, é só seguir as Escrituras. Lembra do rei da Bíblia que confiou nos médicos? Morreu. Lembra do rei que confiou em Deus? Deus usou da ciência para curar o rei. Deus mandou Isaías fazer uma pasta de figo, dessa planta, desse fruto, e colocar na ferida lá do rei. Ele colocou. Mas o rei que confiou no médico morreu. Pronto. Então, o nosso problema é que a gente está nas esferas espirituais, mas andamos na esfera da terra. Em vez de fazer o que a Bíblia ordena, né? Então vai confiando nos homens e não reclama depois, né? Confia em Deus e age com fé. Quando eu ajo com fé, eu ajo dentro da vontade de Deus. Eu vou ao médico, mas antes eu vou a Deus. E se eu vou a Deus, eu faço o que Ele manda. Então não duvide, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, né? Já viu a onda do mar? Impelida, ela vai e volta, ela não tem direção. Ela não tem direção, ela vai, volta, vai para lá, vai para cá, espumeja, né? Então, vamos pensar em algumas pessoas na Bíblia que tinha fé e que quando deixou de
de fazer o que Deus predeterminou, eles tiveram um problema. A coisa complicaram para eles, e eles tomaram bomba, né? E aí teve que ser aprovado, teve que passar por outras provas até ser aprovado por Deus. Quanto tempo levou para Deus aprovar Abraão? Quanto? 80? A irmã está falando 80? 80. Não, você acertou 80 de um outro cara da Bíblia. O Abraão, Não, da promessa, né, assim, desde que ele fez a promessa de um filho, talvez eu não expliquei direito, né? Desde a promessa que Deus fez de um filho, levou 25 anos. Aí no meio do caminho, estava demorando demais, Deus agir, né? Aí o que ele fez? Tomou a Sara como esposa, como concubina, teve um filho de Agar, e aí gerou aí, né, um povo que lutou contra o povo de Deus e continuou lutando, né? Aí passa um tempo, né? Aí quando Abraão tinha lá, já estava morto, a Bíblia diz, né? Amortecido. Aí completa 25 anos. Com 100 anos, lá estava Abraão, né, trocando as fraldas do Isaac, filho da promessa. 25 anos. Quanto tempo Deus levou para tratar? Porque o José foi um jovem criado com muito mimo pelo pai, né? O José. Quanto tempo Deus levou para tirar o mimo de José? Alguém sabe? Desde que ele foi acorrentado com cadeias, né? O texto lá de Gênesis não fala, o livro de Salmos fala que ele foi acorrentado. 13 anos. 13 anos. Quanto tempo Deus levou para preparar Moisés? 80 anos. Quanto tempo Deus preparou o Zacarias e a sua esposa Isabel, outro morto, morto? Uma vida. Uma vida. E olha que o caso do Zacarias e da Isabel, eles foram chamados de justos. Foram chamados era um casal que guardava todos os mandamentos do Senhor. Todos. Cuidadosamente. Eles guardavam. Então, levou 80 anos, levou uma vida. Então, quanto tempo Deus está trabalhando na minha vida para que eu me torne uma pessoa apta para entrar no reino dele? Já tem 40 anos. E está longe de terminar o trabalho dele, viu? Algumas coisas eu já superei, algumas coisas eu não tenho problema nenhum. Nenhum, nada. Outras coisas... Quantas vezes eu falei já com Deus, Senhor? Acho que ontem mesmo eu falei com Deus. Não, Senhor, não quero viver aqui mais não. O Senhor podia me tirar a vida hoje. Eu sou santo. Nada que eu faço vai alterar minha eternidade. Nada que eu fizer daqui para frente, ou nada que eu fiz do passado. Então, se o Senhor me tratar com misericórdia, eu vou para o céu. Se o Senhor me tratar com juízo, que é o que eu mereço, eu vou para o inferno, mas eu não quero viver aqui mais não. Né? Então, mas tem coisas que Deus está trabalhando na minha vida, e que antes de eu ser cristão, e até hoje, depois de 40 anos, eu estou preso ainda. Eu era preso antes de ser, tornei
continuo preso. Talvez seja o meu espinho na carne, né? Talvez, não sei. Estou supondo. Para que eu não me englorie. Lembra que o espinho na carne de Paulo foi uma bênção para ele? Ele orou a Deus por 3 vezes para Deus tirar, e Deus falou, não. E o espinho da carne de Paulo era um mensageiro do diabo, para bater nele todo dia, para que ele não se gloriasse. O diabo é a serviço do reino de Deus. A serviço. Não é que ele quer. Ele deixou Paulo humilde. Né? Então peça a Deus sabedoria, né? Peça com fé. Se você pede com fé, você anda de acordo com a vontade dele, não de acordo com a sua vontade, mas com a vontade dele. Lembre que Deus trabalha com o tempo kairos. Nós estamos limitados ao tempo cronos. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, aprenda sobre Deus, aprenda sobre o caráter de Deus, né? E você nunca vai desesperar, porque você confia em Deus. Você ora com fé, você depende dele, você não confia em si mesmo. Quem ouviu o pregador de ontem, daqui de Betim? Você ouviu o que ele falou na pregação dele ou não? Ele confessou publicamente o pecado dele. Você não ouviu isso? Por isso que eu gosto dos pregadores de Betim. Não são santos. Quando ele diz, eu me acho como esse povo. Nas preocupações, na turbulência, eu preocupo com isso, eu não tenho paz. Ele fez uma lista desse tamanho. Quando ele saiu do púlpito, eu falei, obrigado, irmão, por você ter confessado o seu pecado. Eu não agradeci ele pela pregação, eu agradeci por ele ter confessado as suas lutas, porque eu falei, olha, como você está cheio de irmãos aí, preocupado com as coisas desta vida. Obrigado. Ele falou isso ou não? Você ouviu essa parte da pregação dele ou não? Ele confessou as lutas dele, as aflições dele, a correria dele, que ele está muito preocupado com isso, com aquilo. E está no caminho certo, né? Confessando, fazendo a vontade de Deus. Eu elogiei ele por causa disso. Então, ele disse para você pedir com fé e não duvidando. Por quê? Olha o verso 9. O irmão, porém, de condição humilde, versículo 8. Porque o homem aquele que não tem fé, né? Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ele duvida. Não vai alcançar nada. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Sabe o que é uma pessoa de ânimo dobre? Alma dividida. Você está dividido entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Você está dividido. Então, isso que significa um homem de ânimo dobre. Ele não está falando, irmão, que você não possa usufruir honestamente do suor do seu rosto. Ele não está dizendo que você não pode planejar o seu casamento. Ele não está dizendo que você não pode planejar o seu futuro. Pelo contrário, enquanto você estiver debaixo desse céu, ele mandou você trabalhar, você seguir o curso natural da vida, no sentido humano, casar, ter filhos, né? Estudar, ou seja, contribuir de alguma forma para o bem das pessoas que estão em sua volta, né?
fazendo honesto. Ele não está falando disso. Ele está falando de pessoas que estão com o coração no mundo e o coração na igreja. Ou em Deus, né? Coração no mundo, coração em Deus. Ou seja, a alma da pessoa está dividida. E a pessoa não se alegra com as coisas espirituais. Ela se alegra com as coisas materiais. Em vez de ela se alegrar com as coisas espirituais, ela não se alegra. Ela se alegra com as coisas materiais. Ou seja, a pessoa, ela deveria ser como Salomão. Salomão, quando ele pede a Deus sabedoria, ele pediu a Deus sabedoria para quê? Governar o povo de Deus dentro da vontade de Deus. E porque ele pediu sabedoria a Deus para conduzir o povo de Deus, Deus lhe deu sabedoria e riqueza. Então, se você pede a Deus algo para abençoar o povo dele, ele vai te dar aquilo e muito mais, porque ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que nós pedimos, ou sonhamos, ou pensamos, ou imaginamos. Mas se você pede somente para si, a resposta já é não. E não é minha, é de Deus. Ele vai falar isso aqui. Então, vamos, com a graça de Deus, nos alegrar, realmente nos alegrar, nas bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Olha o verso 9. O irmão, porém, de condição humilde, é para pedir riqueza para Deus? O irmão humilde? Não. É para se gloriar na sua dignidade. Desde quando Jesus está nos dizendo que o evangelho é para os pobres? Desde sempre. Não quer dizer que os ricos não vão conhecer o evangelho. Não quer dizer isso. Mas ele está dizendo, diga para João que o evangelho está sendo pregado aos pobres. Diga isso para João. Bem-aventurado, diz o pobre, porque o pobre depende de Deus. O problema é quando o pobre quer ficar rico. Aí ele se atormenta em muitas dores. Mas quando o pobre é contente, e ele louva a Deus, que ele é digno, era muito comum os pobres, né, na época dos meus pais, dizerem o seguinte: nós temos nome. Hoje os pobres não têm nome mais não. Tem não. Os pobres vão na loja, compram a prestação 10 vezes para pagar, não paga. Pobre hoje não tem nome. Na geração dos meus pais, na minha geração para trás, pobre tem nome. Pobre é o único que paga dívida. O Atlético, o Clube Atlético Mineiro, está devendo bilhões de impostos. Os pobres cristãos, às vezes ganham 3 mil reais para cuidar da família. Ele paga tributo, imposto de renda, não paga? Depois de 2.800? Ele paga. Só na Receita Federal, o Cruzeiro deve não sei quanto. A Fiat, mas se você ganha mais de 3 mil, você declara imposto de renda. E se você não pagar, a Receita te chama lá. O pobre de hoje não tem nome não. Está devendo Deus e o mundo. Porque eles compram e não pagam. Pega emprestado e não paga. Se você está precisando de algo, não pede emprestado, pede de graça. Ô, Brian, eu estou precisando de 100 reais, você pode me dar? Melhor do que você pegar emprestado e não pagar. Já fala da sua miséria mesmo. Se você está precisando, se você está precisando nesse mês, você não vai pagar mês que vem, não. Pede. Né? Aí você pede emprestado, aí daqui um mês você não paga, sai da igreja, de vergonha,
E o pior ainda é quando vê o pobre que pediu emprestado fazendo festa, viajando. Aí não dá mesmo, né? Complicado. Verdade verdadeira. Palavra de Deus. A irmã está perguntando, é verdade que a gente não pode dever nada a ninguém no seu amor? Verdade, porque está escrito na palavra de Deus. Mas você não deve dever nada a ninguém. Se você pegou um dinheiro emprestado, paga. Se você não tem condições de pagar, vai lá para a pessoa e pede ela perdão. Eu achei que eu ia ter condições de pagar, eu não tenho. Você pode me perdoar? Mas não foge da pessoa, não sai da igreja evitando a pessoa, não deixa o convívio com aquela pessoa, entendeu? Melhor doar. Se você tem. Gente, se você tem o dia da sua água, está guardado lá porque você separou para pagar no dia 20, e alguém vem te pedir emprestado, não. Você não tem dinheiro. Não, mas no dia 18 eu te pago. Não. Esse dinheiro não é meu, é da Copasa. Eu só não entreguei para ela ainda, mas não é meu. Então eu não tenho. Porque se eu empresto o dia da água, que vai vencer no dia 20, e a pessoa fala que vai me pagar no dia 18, no dia 18 eu já estou apreensivo. Porque só falta 2 dias para o dia 20. No dia 19 eu já estou com raiva da pessoa, porque ela nem ligou para mim. No dia 20 eu já estou frustrado. A pessoa nem aparece. Então, se você tem o dinheiro da água, e isso vale para qualquer coisa, você só não entregou para a Copasa ainda, mas não é seu, certo? Então você fala, olha, eu não tenho, irmão. Não tenho, amigo. Não tenho, João. Não tenho, Manel. Não tenho. Porque esse dinheiro não é meu. É da Copasa. É da CEMIG. É da feira, é da farmácia, é do gás. Agora, se você quer emprestar o dia do gás e está disposto, e a sua esposa, você tem que entrar em acordo com ela, cozinhar 1 mês sem gás, no fogão de lenha, tomando fumaça na cara, aí você pode dar. Tudo bem, às vezes você quer abster de algo, está aqui. Mas você doa quando você tem para doar. Não aquilo que você não tem. Tá certo? Entendeu isso bem? Você tem uma prestação do carro para pagar, a pessoa vai e fala. Você vai e tira. Além de trazer problema para você, para sua esposa, para sua família, você traz problema para o outro, porque ele não vai conseguir pagar e você vai ficar com raiva. Você é humano. Então, dinheiro que é reservado para uma coisa específica, não é seu mais. É daquela pessoa, ou da Copasa, ou da Luz, ou, né? Agora é da praia. Não, beleza, eu posso ficar sem a praia. Isso não é essencial. Tome, leva. Mas o da Copasa, se você não pagar, corta a sua água, viu? Então, em que o irmão humilde deve se apegar? Na sua dignidade. Lembra que eu falei que nos dias dos meus pais esse tinha nome? Que os pobres de hoje estão tudo devendo? Tudo com o nome no Serasa, SPC, que mais? Negativo. A história, o seu orçamento, a história de outro. Irmão, não empreste algumas coisas, a não ser que você tenha condições de pagar. Primeiro, não seja fiador de ninguém, a não ser que você tenha condições de pagar o aluguel todo mês. E se você foi fiador por 1 ano, você deve aluguel de 1 ano. Se aquela pessoa não pagar, você tem que pagar, sem reclamar. Se você não é capaz de fazer isso, não seja fiador de ninguém. Bom, é o que a Bíblia ensina.
Mas saiba, se a pessoa não pagar, você vai pagar. Beleza? Não seja. Não, você roubou, não foi por causa de frio, não. Não vem, não. Ela lembrou que foi fiadora de alguém e se lascou. Não empresta cartão de crédito para ninguém, a não ser que você vai pagar a conta. Se a pessoa não pagar. Isso é coisa pessoal. Quer ver outra coisa? Aí você vai rir de mim, né? Não empreste a sua esposa para ninguém. É a mesma coisa. Agora eu vou porque eu vou entrar nessa área agora. Você adiantou o que eu ia falar, né? Não empreste o seu carro para ninguém. Não empresta, não vale a pena. Você vai trazer problema para você, para sua família, porque é um bem da família, não é seu, né? É questão de dinheiro. Se é da família, você não pode agir sem falar com a esposa. Você fala, olha, eu preciso ajudar fulano, tá tudo bem, tá certo? Tá, então tá, se não der para pagar, a gente paga, beleza. Eu não tenho problema de pegar meu cartão e falar, toma, porque eu conversei com a minha esposa, ela concordou e nós vamos pagar a conta, acabou. Se a pessoa não pagar, não tem problema. Porque a gente entende que essa vida é cheia de incerteza, não é? Então, assim, é melhor a gente evitar isso, né? De criar problemas que gera outros problemas. Então, o irmão de condição humilde se gloria na sua dignidade. E o rico? Na sua insignificância. Por que ele está falando? Ele está desprezando a riqueza do rico? Não. Ele está dizendo que a riqueza não traz estabilidade para a eternidade. Não traz, nem para essa terra, nem para a eternidade. Ele não está desprezando o rico. O que ele está dizendo é que se o rico coloca a sua esperança na riqueza, o pobre ele é digno, no sentido ele tem nome. Eu conheço muitos cristãos, donos de empresas, que devem horrores ao governo. Aí fala mal do governo, que desvia dinheiro da saúde. Mas quando você deixa de pagar o seu imposto, você tirou a injeção lá da saúde, você tirou o curativo, a faixa, você paga menos, mas você tirou a limpeza do hospital. Você que tirou, você sonegou, então você tirou. Aí quando você vê o governo assim, tirando, aí você condena o governo. E nem vocês fizeram comigo, me condenaram, né? Aí vocês condenam o governo, aí vocês vão ser condenados. Faz a mesma coisa. Aí. É melhor encher a boca de comida mesmo. Porque você não fala. Está vendo, irmão, como é que é coisa séria esse negócio? Não é que ele está contra a riqueza. Ele está contra o rico que coloca a sua esperança. Esse rico aqui não. Ele estava, olha, sua riqueza é nada. Né? Lembra que os irmãos suportaram a perda dos seus próprios bens por causa da fé? Né? Então, porque ele, o rico, aqui é o rico mau, é o Ananos, lá, sumo sacerdote, que chamou Tiago no sinédrio e o apedrejou, porque ele falou contra a aristocracia judaica da época. Né? Ele foi apedrejado e morto pelo Ananos, sumo sacerdote, em 62. Olha aqui, ó, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, a erva seca, a flor cai, desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ó. O rico no caminho do Senhor prospera, ainda mais, porque ele usa da riqueza para a glória de Deus. O rico nos seus próprios caminhos murcha. Por quê? Ele é egoísta. Ele vive para si. Tem que fazer essa distinção. Por isso que ele falou, o rico nos seus, por exemplo, mas tem o pobre nos seus caminhos também, não tem? Deus fala, não deva nada a ninguém, para o pobre. Aí o pobre está devendo todo mundo. Porque tem compulsão em comprar. Então tem que, não, eu tenho esse problema, eu preciso de ajuda. E às vezes você tem que até falar, irmão, se eu te pedir alguma coisa, não me empreste.
Porque eu tenho compulsão de comprar. Preciso de ajuda. Está vendo? Aí nós estamos andando na luz e não nas trevas. Estamos andando na luz. As pessoas sabem que você tem esse problema, né? E aí acaba, né, por causa da compulsão, compra-se de tudo, e aí aquilo que é essência ou essencial falta, né? O dinheiro do aluguel é essencial, o dinheiro da luz, o dinheiro da água, o dinheiro da comida. Não é essencial isso? Sem isso você não vive. Mas aí você está com uma calça rasgada de R$ 200 e ganha salário mínimo. Compra a calça completa, mas é mais barata, né? Então, gente, nada contra a calça rasgada, mas ela completa, ela é mais barata, isso eu sei. Com mais pano é mais barato, com menos pano é mais caro. Então, aí no versículo 12, ele nos chama, irmãos, diante das dificuldades que nós enfrentamos, a olhar para a recompensa. Nós precisamos olhar para o futuro, não olha para o problema. Né? Nós vivemos em família, nós temos uns aos outros, nós podemos nos ajudar, só sendo honesto. Você precisa? Preciso. Você tem dificuldade? Tem. Fala. E nós vamos ajudar. Né? Nós estamos aqui para servir mesmo uns aos outros, a morrer uns pelos outros. Né? Mas não empresta aquilo que vai trazer dor para a sua vida e para a sua família. Como eu te disse, eu quase perdi meu casamento emprestando meu carro. Eu só não perdi por bondade de Deus. Então, daquele dia em diante, eu falei, não empresto mais. Então, vamos olhar para a recompensa espiritual. Olha, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, ó, receberá o quê? A coroa da vida. Você nunca mais terá que lidar, né, com asma, com frio. Nunca mais. A coroa da vida. A morte não será mais presente na sua vida. O qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, se está sendo provado, olha para a recompensa que o Senhor vai te dar. Não é recompensa terrena, temporária, transitória, a cura da sua doença, ou o emprego. Não. Essas coisas podem até vir, glória a Deus. Mas olha para além disso. Olha para a coroa da vida, irmão, que o Senhor prometeu aos que o amam. Aí, verso 13, ó, ninguém ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo... Quando eu falo que Deus permite tudo, eu estou dizendo que Deus permite um estrupador estrupar uma criança. A esse Deus eu não quero servir, irmão. Deus não permite o mal. O estrupador estrupou a criança porque ele é perverso e mau. E porque as autoridades que deviam punir os estrupadores não punem. Não coloca Deus no lugar. Vou usar uma palavra esquisita, parece anísio. Não coloca Deus nessa bagaça. Deus não permitiu isso. O estrupador é mau e as autoridades é frouxa, que devia punir com todo o rigor da lei e não soltá-los, porque nossa lei manda prender. Então, prende e não solta. Não vem falar que é doença, não. Se é doente, então tem que ficar no hospital para sempre para tratar. Porque hoje pecado virou sinônimo de doença. Todo pecado agora virou doença. É compunção. Na minha Bíblia é pecado. Está vendo? Então, se é doente tem que tratar, certo? E se é maldade tem que ser preso. Mas você vai tratar num presídio. Tem psicólogo, tem médico, tem terapeuta. É isso que o Estado de Direito devia providenciar. Mas nunca deixar esse homem em liberdade. Por quê? Se ele ferir uma criança, ele vai ferir 2, 3, 4. E o sangue dessas crianças está na mão do juiz, do advogado que libertou esse homem.
E Deus vai cobrar. É sério. Então Deus não é tentado pelo mal, não tenta ninguém e não permite o mal. Olha o que ele vai falar. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, se eu, ao aproximar de uma criança, eu sinto atração sexual, eu estou sendo tentado, certo? Então, eu não vou mais aproximar de criança nenhuma. E eu vou aproximar dos líderes da igreja, vou falar, irmão, eu sou tentado. Eu não vou esperar pecar para pedir perdão. Eu vou pedir ajuda antes de pecar. Porque ser tentado não é pecar. Porque nosso Senhor foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Então, se eu aproximo de uma criança, se eu tenho algo esquisito, eu tenho que sair da presença daquela criança e ir para os líderes da igreja e falar, olha, irmão, não me coloque em evento de criança, parece que eu tenho problema com isso, não quero tocar em criança nenhuma, fica de olho em mim. Não é melhor ser honesto, irmão? Jesus nos quer em verdade ou em mentira? Por que tem violência sexual dentro da igreja com criança? Que a pessoa esconde a sua tentação e não revela. Se você tem atração por pessoa do mesmo sexo, isso não é pecado. Então por que você não chega para alguém maduro e fala, olha, eu tenho esse problema na minha vida. Eu sinto atração por pessoas de outro sexo, do mesmo sexo. Eu não quero isso. Me ajuda. Essa pessoa pecou? Não. Ela está sendo honesta. Ela está sendo transparente. Ela está confessando. Mas eu acho que ela não vai confessar para nenhum de vocês. Vocês me condenaram. Vocês acabaram de julgar a igreja nas trevas. Vocês me expuseram. Quem vai ousar confessar pecado para essa turma? Aí, Brian, você terá coragem, Brian, de abrir seu coração para Gisele? Nunca. Você colocaria sua vida na mão dela? De jeito nenhum. Ela lançou a igreja para as trevas por 10 anos. É coisa séria, irmão. Aqui a gente está brincando, é claro. Mas quando a gente realmente faz isso na prática, assim, faz isso de verdade, a gente está impedindo as pessoas de serem honestas. Irmãos, na igreja está cheio de moços e moças tendo problema na área homossexual, ou homoafetivo, não sei qual palavra usar, e está tudo enrustido, tudo calado, tudo em silêncio. Sabe o que elas estão preferindo fazer? Sair da igreja para viver essa vida errada. Sabe por quê? Porque não tem espaço na igreja para elas abrirem. Eu estou falando elas pessoas aqui, tá? Não mulher, pessoas, né? E vocês vão lidar com isso, irmão. Mas se a gente cria um ambiente de vergonha, de intimidação, de exposição do erro do outro, as pessoas vão ficar falar nada. Por quê? Se eu falar, eles levam lá na frente, me expõem. Não. Nós estamos de um ambiente onde nós tenhamos essa prática, porque é mandamento do Senhor. Confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para seres curados. Mas não é melhor confessar a tentação em vez do pecado? Não é melhor eu confessar que eu estou sendo tentado, em vez de depois que eu fiz o pecado, confessar o pecado? Tem pessoas que passa pelo bar assim, ó, a boca enche de água, o coração dispara. Não é melhor nessa hora pegar um telefone, irmão Anísio, ora por mim, irmão.
Rapaz, eu passei por um bar aqui, minha boca encheu de água, e se eu não vencer, eu vou acabar bebendo hoje, eu preciso de ajuda. Mas o que ele faz? Ele fala, não tem problema eu ficar aqui perto da porta do bar, não. Quando você assusta, você está bêbado. Perdendo todo o respeito de todo mundo. Da família, da igreja, dos irmãos, todo mundo. Então, irmãos, cada um é tentado pela sua própria cobiça. É o diabo que tenta, irmão. É o diabo que te tenta. Primeiro, ele não pode, porque está preso. Foi ele que tentou Jesus, que estava solto. Mas no nosso caso, nossa tentação vem da nossa cobiça. E ele diz mais, quando esta o atrai e o seduz. É o estágio, né? A Eva olhou, aí começou a cobiçar, ela pegou, ela pôs na boca, mordeu. E pecador não gosta de ficar sozinho. Adão, vem cá. O besta veio. Toma. Ele comeu. Só tem fofoca na igreja porque você ouve. Se você não ouvisse, não tinha. Quando eu falo você, não é você, você entende, né, irmão? Agora, se você está ouvindo aí, corrige, fala, não vou ouvir mais, pronto. Né? Só por isso que tem. Porque se eu ouço, eu estou dando poder ao pecado. Não, irmão, olha, eu noto que você tem problema de falar mal das pessoas, você precisa tratar isso, eu não quero saber. Ponto. Ah, se ela ofender, sair da igreja. Ô, irmão, já saiu. Muito tempo. Já saiu há muito tempo. Você não é culpado, não. É ela que é culpada. Ela que é a fofoqueira. Quando eu estou falando é pessoa aqui, tá? Não pense que eu estou falando de uma mulher. Não, estou falando do ser humano, tá? Então, há aquela atração, aquela sedução, né? Pense, se Ló soubesse a ruína que ele traria para a sua família, ele teria ido para Sodoma e Gomorra, irmão? Por que ele foi para Sodoma e Gomorra? Porque ele era ganancioso. Quem atraiu eu estou falando o nome correto? O Ló. O Ló era ganancioso. Só que quando ele chegou na cidade de Sodoma, ele ficou tão perturbado lá, né? Por causa das injustiças, aí ele se tornou justo. Mas ele foi para lá porque ele era ganancioso. Por que Noemi, lembra da Noemi? É Noemi? Que foi para a terra de Moabe junto com seu marido e seus 2 filhos, porque havia fome em Israel. Havia fome em Israel, ela reúne a família, exercendo liderança no lar, né? Sempre vai dar errado, quando a mulher exerce liderança no lar. Vai dar errado. Ela pega seu marido e seus 2 filhos e vai para a terra de Moabe, onde havia comida. Você lembra o resto da história? O marido morre, os filhos morrem, ela fica viúva, quando viúva, né, do marido, e quando é os filhos? Órfão de filhos. E quase ela perde, né, a sua nora, a Ruth, né? É a Ruth? Isso, quase ela perde a Ruth. Porque ela insistiu com a Ruth ir embora. A Ruth que falou, não, eu estou olhando além do momento. Eu estou olhando para o futuro. O seu Deus é o meu Deus. O seu povo é meu povo. Mas e a outra nora? Olhou para o presente. Eu vou voltar para minha família porque ela tem comida. A Ruth não. Se nós tiver que morrer com fome, nós vamos morrer. Aí ela foi resgatada. Mas você pode ver que às vezes
Na necessidade a gente larga pai, larga mãe, larga esposa, larga marido, muda de cidade para conseguir trabalho, dinheiro, recurso, e no final a gente perde tudo. Eu posso citar um monte de exemplos. Ah não, eu vou para a cidade tal trabalhar, você fica aí, depois ele vai e nunca volta. Ou seja, é o que a Bíblia diz, aquele que corre atrás do dinheiro se atormenta em muitas dores e causa dores a outras pessoas. Não vale a pena, irmão. Às vezes a gente pensa que adultério é só quando há traição sexual, mas adultério é uma palavra mais aberta, mais ampla, é aquilo, quando você troca o verdadeiro pelo falso. Aí inclui, eu troco a minha esposa por outra mulher, eu troquei o verdadeiro, o real, pelo falso. Então, eu cometi adultério. Mas quando eu troco o meu emprego, né, que é real, verdadeiro, honesto, eu ganho pouco, e tudo bem, glória a Deus. E vive uma vida simples, humilde, por um emprego que eu vou ganhar muito dinheiro, mas eu tenho que ter atos desonestos. Eu não troquei o puro pelo impuro, isso é adultério. Isso é adultério. Às vezes na igreja, já que eu toquei nesse assunto, vou tentar ampliar, você pode questionar, pode repensar isso. Às vezes a pessoa pensa, fala assim, só pode divórcio por adultério, né? Mas o que é adultério? Não é trocar o real pelo imaginário, o falso, o verdadeiro pelo falso? O marido se torna adúltero quando? Quando ele não cumpre seus deveres. Ele não paga as contas da casa, ele não cuida da esposa, ele não tem tempo para ela. Isso é adultério espiritual, mas é. Não é físico, mas é espiritual. Ele não tem tempo para os filhos, ele não tem tempo para a esposa. Quanto mais para o cachorro, né, coitado? Você tem um cachorrinho lá, coitado do bichinho. Não tem tempo para nada. Ele está cometendo adultério? Para mim está. Negando os direitos da esposa, negando os direitos dos filhos, negando os direitos da família. Ele tem adultério. Para mim está. Graças a Deus você não vai ser julgado por mim, mas por Jesus. Eu creio para Jesus também. Porque ele diz lá nas Escrituras que se o marido nega os direitos à esposa, ele fala de 3 direitos: conjugal, roupa e alimento. A mulher podia sair do casamento e se ela sair, ela casava de novo. Está nas Escrituras. Então pronto. Então para mim, eu creio que Deus também entende que é adultério. Espiritual, né? Não é físico, porque ele não deitou com outra mulher, mas é um adultério trocou o sagrado pelo falso. Né? Então, cada um é tentado pela sua própria. Aí alguém fala assim, o diabo está me tentando. Aí você fala o que com ele agora? Não, irmão. Se você está sendo tentado na área financeira, seu coração está cheio de mamon. Expulsa o mamon do seu coração, mamon, e você vai viver contente. Você está sendo tentado na área de diversão, a pessoa só quer divertir, né? Fica preguiçoso e só quer assim, só participar de festa. Eu não sei que nome que eu dou para isso, mas vocês entendem? Não, o segredo é ser feliz, né? Você está seduzido por essa frase aí, né? Que a turma da Globo lançou aí para todo mundo, e só os bestas que pega, que você existe para ser feliz. Quem disse isso? A Globo, né? Entidade espiritual ou não? Influencia para o mal ou não? Misericórdia. Como influencia, né? Importa é ser feliz. Tá bom. Não importa em ser obediente a Deus, porque essa vida passa. O que adianta ser feliz 30, 40 anos nessa terra e passar a eternidade nas chamas eternas do fogo do inferno, onde haverá tormento, onde o verme não morre, o bicho não morre, o fogo não apaga? Não vale a pena não. Melhor negar a si mesmo, não é? Muito melhor. Então,
Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Olha que nós estamos no ano 49. O diabo ainda estava atuando, os demônios. E Tiago já bateu o martelo. Não é o diabo não, é você mesmo. E ele continua. Então a cobiça, depois de haver concebido, ela gera um filho, né, dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Agora, não esqueça que o nosso Deus é ressuscitador de mortos. Então, se você está morto por causa do pecado, Deus pode te ressuscitar. Pelo poder dele, pela graça dele, pelo sangue dele, pela palavra dele. Porque a pessoa sábia permanece na palavra dele, né? Então, a palavra de Deus pode te ressuscitar, para você nunca mais morrer. Mas se você quer continuar justificando o seu pecado, né? Você vai estar morto para sempre, né? Aí fala no verso 16, né? Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Então, tudo que é bom, vem de... Então, e tudo que é mal, vem de um coração mau. Coração mau. Do coração que procede toda a maldade. Então, nós temos que limpar o nosso coração, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra de... Então, olha bem, se Deus nos gerou pela palavra, nós somos filhos dele, certo? Então, o que tem no meu coração? A palavra de... a santidade de... a beleza de, a honestidade de Deus. Então, não há maldade no meu coração, então não há espaço para eu ser tentado. Só há espaço para eu ser provado. Porque Deus me prova. Eu quero ver se você é bom mesmo. Aí, me dá isso. E não foi isso que ele fez com Abraão e Isaac? Me dá seu filho. Prova é uma coisa, irmão. Deus nos... Por isso que na igreja é raro, deveria ser, não é, mas deveria ser raro um irmão ser tentado. E deveria ser mais raro ainda um irmão pecar. Deveria ser coisa rara, não uma coisa comum, normal ou ordinária, né? Por quê? Porque se eu nasci segundo a palavra da verdade, para que fôssemos as primícias das suas criaturas, então meu coração está cheio de Deus, do Espírito Santo, da palavra. Então como que eu vou ser tentado? Não tem como. Eu só vou ser provado, mas não porque meu coração está cheio das coisas de Deus. Agora, se eu estou sendo tentado, é porque existe alguma coisa ainda no meu coração, mas que precisa ser removida. Como é que eu removo? Confessando. Irmão, tem problema com dinheiro, então me ajuda. Se eu te pedir algo, não me dá. Não me dá. Fala não para mim. Me ajuda a superar isso. Qualquer área. Porque às vezes a gente fica muito só na área sexual, né? E eu não estou aqui, de verdade, não estou dando recado para ninguém. O meu ponto é só para sair dessa, achar que pecado é só sexo, fora do casamento. E a inveja? Não, irmão, eu tenho inveja das coisas que as pessoas possuem, né? Eu quero aquilo que não é meu. Então, eu sou tentado aí? Sou, suponha, eu não, né? Então, irmão, me ajuda.
Me pergunta uma vez por semana, uma vez por dia, sei lá. E aí, irmão, você cobiçou alguma coisa de alguém essa semana? Não, irmão, não cobicei não. Opa, então você venceu essa semana. Venci, irmão. Vamos louvar a Deus? Vamos. Vamos tomar um sorvete junto? Vamos. Porque eu venci. Né? Então, olha bem. Então, e por que eu falo que na igreja deveria ser raro o pecado? Raro. Não comum. Esse negócio que toda hora a gente peca, isso é conversa fiada. Isso é conversa para boi dormir. Porque João diz o seguinte, a carta do apóstolo João. Né, ele diz, irmãos, essas coisas vos escrevo para que não vivais na prática do pecado. Todavia, se alguém pecar, lembre-se, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Está vendo? Então a igreja pode viver dias, semanas, meses e anos sem pecar. Mas se alguém pecar, lembra, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1 em diante. Lê tudo. Mais ou menos verso 9 em diante. Então olha bem, pecado deveria ser algo anormal na igreja, mas tem sido algo normal. Hoje os crentes, de modo geral, é igual ao mundo, na forma de falar, de vestir, de andar, mesma coisa. A única diferença é que no domingo eles pegam a Bíblia e vêm para a igreja. A única diferença. Agora, eu estou falando que é o seu caso? Espero que não, mas se é, está na hora de mudar, né, gente? Porque ainda é dia, né? Jesus não veio, então há oportunidade de mudar. Então, pecado deveria ser algo incomum, anormal. Deveria ser raro eu cair numa tentação. E quando eu caí numa tentação, eu devia cair, eu falo assim, você tentar, não cair no pecado. Você tentar, devia ser coisa rara. E quando eu estiver sendo tentado, eu preciso procurar o Evanildo, o Marconi, o Cláudio, falo, irmão, estou sendo tentado, ora por mim, para que eu não peque. E depois vem com o pecado, eu pequei. Não é melhor falar antes do que depois? Depois é mais vergonha. Então é melhor falar antes. Então, agora, provado, a igreja é provada direto, porque Deus prova a gente. Quem nos prova? Deus. Quem nos tenta? Nós mesmos. Nós mesmos. Nós mesmos. Então, se eu estou vivendo tentação, é porque meu coração está cheio daquilo que está me tentando. Se eu estou sendo provado, é porque eu estou demonstrando amor, fé, né? E às vezes Deus precisa de mim numa situação pontual, Ele vai e me coloca naquela situação para que o Evangelho seja pregado, para que as pessoas deem glória a Deus. Deu para entender a diferença de tentação e provação? Então, a igreja pode ser provada a toda hora, todo minuto, conforme a vontade de Deus. Tentação devia ser uma coisa rara. Por quê? Porque nós nascemos de novo. E pecado devia ser uma coisa anormal. Anormal. Tanto é que a palavra grega para pecado é qual? Anomia. Tem M, mas é anomia. Anomia. Normal, anomia. Não, tem iniquidade, tem outras sinônimas, né? Mas eu falei, pecado é anomia, anormal. É fora da lei, fora do normal, fora do certo. Anomos. Fora da lei.